Começando mais um comentário do slide da aula passada, vamos tratar hoje da Primeira Guerra Mundial, que foi um conflito iniciado em 1914 e concluído em 1918, envolvendo diversos países da Europa, países estes que estavam num processo de disputa por mercados, por áreas coloniais, o que nos leva a determinar que a principal causa da guerra foram as disputas imperialistas. A Europa, até 1913, estava envolta em diversas questões de natureza nacionalista e também questões outras que se arrastaram desde o final do século XIX, que se convencionou chamar de paz armada. Ou seja, um período de paz que tinha tudo para explodir, constituído por potências que no passado formaram blocos econômicos de natureza das chamadas potências capitalistas tradicionais, que tinham feito anteriormente a Revolução Industrial. Falo da Inglaterra e da França, e de outras potências emergentes, constituída pela Alemanha e pela Itália. No caso da Alemanha, um país que teve um desenvolvimento econômico bastante rápido após a sua unificação no final do século XIX, por volta de 1870. A Itália também seguiu o mesmo caminho. E a partir desse novo cenário, a geopolítica mundial começa a sofrer mudanças. Porque a Alemanha, que chegou tarde na disputa pelas colônias, como nós já vimos anteriormente, o colonialismo, o imperialismo que se projetou sobre a África e sobre a Ásia, a Alemanha vai exigir também parte desses territórios para o seu processo de desenvolvimento econômico. Nesse mapa, destaca-se em vermelho, se vocês repararem bem, um dos projetos da Alemanha de construir uma estrada de ferro ligando Berlim até Bagdá. A construção dessa estrada de ferro, que foi interrompida por causa da guerra, levaria a Alemanha a conquistar mercados em territórios outrora controlados pela Inglaterra, além do traçado dessa estrada de ferro passar por territórios que tinham litígios com outros. Então vocês estão vendo aí, em destaque, na Europa Central e o leste da Europa, duas cores basicamente. Em verde, destaca-se os países da Tríplice Entente, liderados pela Inglaterra e pela França, que mais tarde terá a aliança com a Rússia, formando daí a Tríplice, 3. E em rosa temos a Tríplice Aliança, constituída pela Alemanha, pela Áustria-Hungria, pelo Império Austro-Húngaro, e mais tarde a Itália queria compor esse bloco, saindo da sua condição de... Em rosa, vocês estão vendo a Tríplice Aliança, constituída pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro, e que mais tarde teria a adesão do Império Turco-Otomano. Era uma aliança dos 3 impérios. A Itália, que inicialmente começou a guerra do lado da Alemanha, ela passa para o lado da Entente por promessas de territórios que não seriam
garantidos no final da guerra, mas que por conta dessas promessas ela acabou aderindo à Tríplice Entente. Essas questões de natureza bélica, elas têm origem nas disputas anteriores à própria guerra. E uma das questões que é preciso destacar é que a corrida armamentista, né, ela foi a grande vedete desse momento. Os países começavam a se armar e os nacionalismos iam chegando a limites insuportáveis. Até que um episódio, que foi o atentado de Sarajevo, se transformou no estopim da guerra. Uma questão que se apresenta quando o príncipe Francisco Ferdinando da Áustria, visitando a Sérvia, uma região que era do seu controle, que era uma parte de um território controlado, sofreu um atentado por um grupo terrorista que era nacionalista e que, aproveitando um momento de descuido da guarda que protegia o príncipe da Áustria, fez um disparo, sendo que ele foi atingido e morto. As questões nacionalistas, elas já estavam desenhadas no processo. A Alemanha, com o pan-germanismo, pretendia unificar os povos germânicos de toda a Europa, tinha laços diretos com o Império Austro-Húngaro. O pan-eslavismo, que era uma outra política defendida pela Rússia, que tinha uma pretensão de projetar a sua influência sobre os povos eslavos da Europa, do leste europeu, uma região onde, inclusive, existia uma clara tendência de encontrar saída para o mar Mediterrâneo, pelo controle dos estreitos, e o revanchismo francês, que era uma disputa anterior da época da própria unificação da Alemanha, da qual a Alemanha tinha conquistado a região da Alsácia e Lorena, que era uma região, parte dela próxima do território francês, e que foi a base do desenvolvimento econômico alemão. Então a França, ao perder esse território na época das guerras pela unificação da Alemanha, do grande exército do Otto von Bismarck, o grande líder da unificação alemã, imaginava poder retomar esse território, o que nós chamamos essa intenção de um revanchismo. E eis que ocorre o episódio que está destacado nessa imagem por conta de um nacionalismo de um país chamado Sérvia. A Sérvia queria a autonomia do território da Áustria-Hungria. Na verdade, a Sérvia era um grupo étnico que constituía uma luta pela sua independência e que, a partir daí, gerou esse movimento que culminou com a morte do príncipe Francisco Ferdinando. E com essa condição de países que odiavam outros, muitas vezes sem ter motivos específicos, mas aquela velha lógica, o país que, mesmo não sendo meu inimigo, mas que é aliado do meu inimigo, passa a ter também circunstâncias de ameaça. Então, esse quadro, esse cenário, ele foi se desmontando até que, em 1914, tem início a guerra. Aqui
nesse slide, destaca-se uma frase que foi do Lenin, o grande Vladimir Lenin, líder da Revolução Russa, que disse: a guerra é o método econômico do imperialismo. E se nós trouxermos para uma verificação do que de fato foi a causa maior de todas essas causas que se convergiram, a questão encontra-se nesses dois gráficos que é possível verificar a partir da condição da Alemanha e a condição da Inglaterra. Veja que no final do século XIX, a esquerda, em 1860, com relação à produção de carvão, a Alemanha estava muito aquém dessa produção. Ela produzia quase um quarto. Já nas vésperas da guerra, em 1913, ela praticamente empata com a produção de carvão da Inglaterra. O que significa a produção de carvão? Significa a força motriz para as engrenagens das indústrias. No quadro da direita, a produção de aço, que em 1880 a Alemanha produzia quase que metade da produção de aço da Europa. Quando chega em 1910, ela ultrapassa a produção da Inglaterra, dobra, o que significa que ela teve um salto e vai passar a disputar a hegemonia no território. Então, está claro, a partir dessas duas lâminas, que a questão era de uma disputa imperialista. Nesse outro gráfico, podemos destacar 4 países na cena da produção industrial mundial. Veja que na Europa, considerando a Grã-Bretanha, a Inglaterra, que fazia parte, né, a Alemanha e a França, a Alemanha, em 1870, junto com a França, elas vão perdendo o espaço. A Inglaterra claramente cai de primeira para terceira na produção industrial. A Alemanha sai da condição de terceira e vai para a condição de segunda. E se nós observarmos o papel dos Estados Unidos, que não estava localizado nesse cenário europeu, praticamente a Alemanha passa a ser a primeira na disputa no ranking da produção industrial. Ela toma a frente. Os Estados Unidos nós iremos tratar especificamente no outro momento, porque a participação dos Estados Unidos na guerra ela foi uma participação muito tímida, obviamente, usou quase parte do tempo da guerra para fornecer produtos, para fornecer os armamentos que a Europa precisava. Não teve um papel de protagonismo como viria a ter, né, na Segunda Guerra Mundial. Era preciso deter a Alemanha a qualquer custo. Esta é a palavra de ordem. E, nesse sentido, a guerra teve início em 3 fases. Uma guerra de movimentos, que durou de 14 a 15, as tropas se estacionando em regiões abertas, em campos abertos, e construindo as trincheiras, que foi uma estratégia, não é, de cavar valas ao longo do terreno e aguardar o avanço dos adversários. Na primeira fase, a Alemanha levou vantagem na guerra de movimentos, mas logo depois
ela passa a sofrer, não é, baixas por conta da ofensiva francesa e inglesa. E, por fim, a vitória da Tríplice Entente, Estados Unidos, França e Inglaterra. O papel dos Estados Unidos veio para substituir a saída da Rússia do conflito, já que ela era uma aliada importante da Tríplice Entente, mas cabe destacar que no território russo está ocorrendo a Revolução Socialista de 1917. E aí a Rússia assina um tratado em separado com a Alemanha, o Tratado de Brest-Litovsk, e se retira da guerra. Os Estados Unidos entram para poder fechar esse ciclo. E como consequências da guerra, nós tivemos um desmonte da economia europeia. Uma situação que foi produzida por causa do fechamento das indústrias, aquelas que estavam em funcionamento estavam produzindo armas. Os Estados Unidos foi o grande país que leva vantagens, né, porque se preservou, não sofreu nenhum tipo de bombardeio, estava com a produção a pleno vapor, emprestando recursos, né, para que os países europeus pudessem fazer a sua recuperação no pós-guerra. Os grandes impérios desaparecem. O Império czarista, né, na Rússia, por conta da Revolução, o Império Turco-Otomano se desmembra, o Império Austro-Húngaro. E nesta região surgem novos países. Do Império Austro-Húngaro, a Áustria de um lado, a Hungria do outro, o Império Turco, a Turquia e a parte asiática, com surgimento dos países do chamado Oriente Médio, né? Países como o Iraque, como o Irã, como o Kuwait, como o Iêmen, né? A própria Arábia Saudita, e parte ocidental do Império Austro-Húngaro, o surgimento de países como a Tchecoslováquia, a Polônia, a Hungria e a Iugoslávia, que eram os territórios que o Império Austro-Húngaro controlavam ao sul. A criação da Liga das Nações foi uma tentativa de garantir a paz, mas uma paz imposta através da chamada vitória, não é, daqueles que não tiveram nenhum tipo de preocupação em incorporar de alguma forma as reivindicações de retomada dos vencidos. Foi uma paz imposta, foi assinado o Tratado de Versalhes, um tratado humilhante, um tratado que trouxe consequências terríveis, não só para a Alemanha, mas para o próprio mundo, né, com o surgimento de líderes com nacionalismos exacerbados, e a Alemanha ficou praticamente numa condição de ter ido à lona. A Alemanha perdeu seus territórios, a Alemanha teve que indenizar os países vitoriosos e os países também derrotados. A Alemanha não teve mais autonomia para ter exércitos, não poderia fabricar armamentos, praticamente entregou suas reservas cambiais construídas no período anterior, que lhe deu a hegemonia praticamente para os países vitoriosos. E esse capítulo nós veremos depois no tema a formação dos fascismos. Ficamos por aqui e até o próximo.